Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar aí da nossa terceira lei de Kepler. Bem, o que essa lei vai dizer pra gente? Ela é uma lei basicamente dada por uma fórmula. Assim como a segunda lei de Newton que nós aprendemos, que era força igual a massa vezes aceleração, essa era a lei, pra gente é a mesma coisa. Ela tem um enunciado? Tem, mas o enunciado basicamente é falar a fórmula. O enunciado diz que se eu pegar, o enunciado diz, o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a uma constante, que é o que está escrito aqui em termos de uma fórmula. Tá? O que essa lei tem de importante? Essa lei ela é fascinante. Primeiro, por se tratar de uma fórmula, pode ter certeza que é a mais cobrada em prova, ok? Porque você vai ter que fazer alguma continha e tal. Mas o que ela permite a gente descobrir? Kepler, quando chegou nessa fórmula, ele pôde descobrir o seguinte, que quando ele pegava o período de qualquer planeta e o seu raio, eu fazia, por exemplo, eu pego o período da Terra. O que é o período? O período é aquele tempo necessário para dar uma volta. A gente aprendeu isso lá em movimento circular, lembra? Período é o tempo necessário para a Terra dar uma volta. O período da Terra, por exemplo, é quanto? 365 dias, 1 ano, 12 meses. Tudo isso é uma representação do período da Terra, ok? Então, se eu pegar o período da Terra, aí você coloca da maneira que você quiser aqui, ó. Você pode colocar 12 meses. Aí 12 meses ao quadrado, aí vai ficar 12 ao quadrado, 144, ok? Enfim, ou é mais fácil pegar um ano, né? Que aí vai ficar 1. Período da Terra é 1 ano. 1 ao quadrado dá 1. É muito mais fácil, certo? Então, se você pegar o período da Terra e elevar ao quadrado, depois você pega a distância da Terra até o Sol, e que vem a ser o raio. Aí entra aqui o nosso desenho, ó. Aqui eu tenho o Sol, ok? Esse primeiro bolinho aqui, nessa trajetória, é a Terra, certo? E depois da Terra tem um outro planeta, esse aqui vai ser Marte, certo? E aí o que acontece é o seguinte, existe uma distância entre a Terra e o Sol. Essa distância eu vou chamar de R. Aí você deve lembrar, poxa, Jadson, tem alguma coisa errada, porque de acordo com a primeira lei de Kepler, não era para ser uma circunferência, era para ser uma elipse. Vocês perceberam isso? Bem, de fato, é para ser uma elipse. Só que, para essa descrição dessa terceira lei de Kepler, nós vamos considerar que é uma circunferência. Por quê? Primeiro motivo é que no ensino médio nós não aprendemos a trabalhar com elipses, ok? Nós não sabemos usar a elipse tão bem quanto a gente aprende a trabalhar com circunferência. A gente sabe calcular a área de uma circunferência, a gente sabe calcular o perímetro de uma circunferência, diferente de elipse, tá? Então, a gente utiliza elipse quando está lá na faculdade. A gente até muda um pouquinho essa fórmula, tá? Mas quer dizer que essa fórmula está errada? Não. Por quê? Como eu falei também lá na aula das órbitas, da primeira lei de Kepler, por mais que seja uma elipse, a maioria dos planetas tem uma órbita muito, muito próxima de uma circunferência, certo? Isso quer dizer que se eu considerar que é uma circunferência, não vai dar um resultado tão diferente do resultado real, ok? Então, na maioria dos casos, eu posso sim considerar uma circunferência no lugar das elipses. É interessante saber das elipses? As elipses é super interessante quando você fala de cometas, porque os cometas eles têm órbitas bem mais elípticas. Agora, os planetas do nosso sistema solar, no caso, a maioria dos planetas tem uma órbita quase na forma de uma circunferência. Então, isso se aplica. O que a gente vai aprender aqui, ó, da terceira lei de Kepler, vai estar relacionado à circunferência e por mais que seja uma elipse, ainda assim está correto. Deu para entender? Então vamos lá, eu vou considerar que seja uma circunferência, existe uma distância entre o planeta e o Sol, ok? Essa distância entre o planeta e o Sol eu vou chamar de R, de raio, ok? Que nem a ideia da circunferência, a circunferência tem um raio, certo? E é justamente esse valor que entra aqui. E o que Kepler descobriu? Quando ele pegava o período desse planeta, desse aqui, elevava ao quadrado, pegava o raio desse planeta, desse aqui, e elevava ao cubo, isso dava um número, ok? Só que, beleza, deu um número e para que serve esse número? A princípio, para nada. Só que, quando ele fez isso para o outro planeta, esse outro planeta tem o seu próprio período, certo? Que, por sinal, nesse caso aqui vai ser maior, porque ele está mais distante do Sol. Quando ele pegava o período deste planeta e depois pegava o raio deste planeta aqui, ó,
esse raio, vou colocar a R', quando ele pegava o raio desse planeta e o período desse planeta e colocava aqui nessa expressão, período ao quadrado, raio ao cubo, o valor que ele encontrava era o mesmo que dos outros planetas. Qualquer planeta que ele fizesse essa conta, dava sempre o mesmo valor. Ah, e qual é esse valor? Não importa. A verdade é essa, porque vai depender. Se eu escrever meu período em anos, vai dar um valor. Se eu escrever meu período em meses, vai dar outro valor. Se eu escrever meu período em dias, dá outro valor. A questão é, não importa que valor é esse. A partir do momento que eu decidi que vou medir o meu período em anos, para todos os planetas, quando eu coloco aqui o período de cada planeta em ano, dava o mesmo valor. É isso que é interessante. Por que isso se torna super interessante? A aplicação disso é que vai permitir agora eu determinar a distância dos outros planetas em relação ao Sol. Ué, mas como eu faço isso? Vamos lá. A ideia é bem simples. Considera o seguinte, eu vou pegar essa fórmula e aplicar para a Terra. Aplicado para a Terra, vai ser o seguinte, eu vou ter o período da Terra ao quadrado, dividido pelo raio, o raio é a distância do Sol até a Terra, ok? Ao cubo. Isso vai ser um número, que a gente vai chamar de K, de acordo com a fórmula. K tem um valor? Não, não tem valor nenhum, não importa o valor dele na prática, ok? Mas a gente pode calcular. Bem, o período da Terra, só por curiosidade aqui, a gente já sabe que o período da Terra é 365 dias, ou um ano, ok? Enquanto que o raio, a distância da Terra até o Sol é de 150, vou colocar aqui, o raio da Terra até o Sol é de 150 milhões. Milhões é o 10 a 9, certo? 150, vamos colocar melhor. 10 a 9? Deixa eu conferir aqui. 150 mil, não, desculpa, 10 a 6. Exagerei. É de 150 milhões de quilômetros, ok? Como tem quilômetros, eu posso transformar em metro, colocando mais 3 zero. Pronto. Aí vão ser 150 bilhões de metros, ok? A distância da Terra até o Sol é tudo isso aqui. Eu posso simplificar. Vamos voltar lá para aquela nossa primeira aula, certo? Onde eu falava de ordem de grandeza, aula 01. Eu posso simplificar isso aqui contando os zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zero. Vou tirar todos eles e vou colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a 10 metros. Se eu pegar esses dois valores, o tempo, ao invés de usar 365 dias, eu vou usar um ano. Um ano, ok? Eu pego aqui o 1 e coloco no lugar do t, ao quadrado, vai dar 1. Aí eu pego esse 15 vezes 10 elevado a 10 e coloco no lugar do r, ao cubo. Aí aqui a gente vai ter que fazer uma continha um pouquinho mais complexa, que não é o objetivo agora da aula. Isso vai dar um número. Só que, se eu pensar que, se eu pegar agora para um período para Marte, o período de Marte ao quadrado, e eu pego a distância de Marte até o Sol. A distância de Marte até o Sol ao cubo. Isso aqui, de acordo com a lei de Kepler, também é igual a K. Isso aqui é igual a K. Se isso é igual a K e isso é igual a K, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o K daqui, ó. E posso fazer o seguinte. Isso é igual a isso. Como assim? Vai ser o seguinte. Vou trazer um pouquinho para cá. Período de Marte ao quadrado. O raio Marte ao cubo. O que eu vou ter é o seguinte. É esse tipo de relação de proporcionalidade. Que vai dar a seguinte ideia. Eu não consigo medir a distância de que Marte está ao Sol simplesmente olhando para Marte. Marte é um planeta que a gente consegue observar a olho nu. Eu olho para o céu e eu posso... E ali Marte? Aquele ali é Marte. E aí o que acontece é o seguinte. Se você for um cara que tem cuidado em observar os dias, todos os dias, durante um pouco mais de um ano, você consegue determinar o tempo exato que Marte leva para dar a volta em torno do Sol, ok?
E aí o que acontece é que o período de Marte é conhecido. É uma coisa relativamente simples de identificar através de uma medida que dura um pouco mais de um ano, ok? Mas a distância que Marte está em relação ao Sol, isso não dá para dizer, porque é um pontinho no céu. Eu não tenho a ideia de tamanho o tamanho de Marte, ou ideia exata do tamanho do Sol, por aí. São duas coisas muito distantes e fica difícil dizer qual é o tamanho de cada um deles. Mas, usando essa lei, eu tenho o período da Terra, eu tenho o raio da Terra e eu sei o período de Marte. Por conta disso, eu consigo determinar a distância que Marte está em relação ao Sol. Em resumo da ópera, a ideia é bem simples. Se você for na internet e pesquisar pelo tempo que cada planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, aqui você considera a Terra, que a gente já conhece, o período da Terra é de 1 ano, e o raio é de 15 vezes 10 a 10. E aqui você coloca o período do planeta que você acabou de achar. O período é tanto, de Vênus, quanto tempo Vênus leva para dar uma volta em torno do Sol. Aí você coloca aqui, na fórmula, eleva ao quadrado. E aí você consegue determinar qual é a distância daquele planeta em relação ao Sol. Essa lei é super interessante, super bacana, porque agora, só de saber o período, que é uma coisa que você consegue medir facilmente, obviamente leva anos, porque você vai ter que observar durante muito tempo, mas é uma coisa que sem tecnologia nenhuma você consegue medir, ok? Você consegue determinar a distância dos planetas em relação ao Sol, tá bom? Essa é a terceira lei. Essa aqui é a principal relação. Você vai pegar um planeta e igualar a de outro planeta. A princípio, alguma dessas coisas não é conhecida e você acha através dessa relação, mas a lei em si é expressa dessa maneira. Período ao quadrado sobre raio ao cubo é igual a K. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa aula. A gente encerra aqui a terceira lei de Kepler e na próxima aula a gente vai continuar ainda dentro de astronomia, só que agora vai entrar na jogada o nosso tão famoso Newton, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!